Depois nós vamos ver, informar qual setor que vai ser. Até quinta-feira avisamos um SESC. Os irmãos entenderam aí, amém? Esse convite aqui. Depois nós vamos imprimir o do pastor Adonai, que fica melhor para poder explicar. Nós vamos só no verso 16, alguns segundos, que diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Amém? Esse versículo aqui, o Senhor Jesus, nas suas instruções dadas aos seus discípulos, nessa continuação, e ele falando no primeiro verso desse capítulo, ele fala da videira. Ele fala como é que é o enxertamento de árvore. Porque a videira, além dele ter as suas raízes, não adianta uma árvore ter folhas, galhos, frutos, se não tiver alicerce, se não tiver base, né, irmão? Se não tiver firmeza. Porque uma árvore, por ser grande, por ser enorme, ela vai depender das suas raízes. Ela vai depender também das cascas que estão sobre o caule. Porque as suas raízes é onde ela adquire firmeza da árvore e também ela mantém a sustância, o alimento da árvore, né, que ela vai tirar da terra, para promover o que? A fotossíntese. Os irmãos que estudam sabem o que é a fotossíntese, né, irmão? Que é promovida a árvore, que dá o alimento à árvore, o desenvolvimento à árvore. Então, uma raiz, não adianta ser uma árvore bonita se não tiver raiz, porque a raiz, ela vai causar o quê? As folhas, os frutos, o desenvolvimento e o crescimento. E Jesus, falando sobre esta videira, ele estava instruindo os discípulos. O que adianta, irmão, nós estarmos aqui, glória a Deus, aleluia, Deus é bom, adorando a Deus. Mas qualquer tipo de vento, a gente, qualquer tipo de prova, desiste. Qualquer tipo de situação, apostata. Porque nós estamos, às vezes, que falta de nós, somos o quê? Base, firmeza, alicerce. Que a árvore, se os irmãos pegar uma árvore, descasca as cascas dela do lado, os irmãos falam assim, penhorar ela. Logo, logo, a tendência dela é secar, é perder a força. Porque às vezes os irmãos pensam, algumas pessoas pensam que além da raiz estar sugando o alimento, passa no miolo da árvore. Não, as cascas da árvore, que é aquele casqueirão dela, elas que são também as principais para poder distribuir, viu, o alimento para a árvore. Não é assim só o tronco, não, depende das cascas. Raiz concede firmeza, a raiz é a base, a raiz também é que sunga, mas a alimentação vai pelas cascas, vai distribuindo para as galhas, para as folhagens, e assim surge o fruto. Assim é a nossa vida, irmãos. Nós temos que ter base em Deus, firmeza em Deus. Não podemos, às vezes, ser, como é que fala? Vulnerável. Qualquer coisinha, a gente estamos vulneráveis. A casca, ela dá firmeza, a raiz dá firmeza. Então, a raiz que nós devemos ter diante de Deus, para poder fornecer o alimento, é o quê? É nós estarmos na presença de Deus. Irmão, para um pouquinho e pensa, se nós não renunciarmos, será que nós estaríamos aqui servindo a Deus? Que a nossa vida é de renúncia. Aquele jovem, ele falou ao Senhor, o que eu farei para te seguir? Renuncia a si mesmo, toma a tua cruz e segue. Mas primeiramente, deixa eu sepultar meus pais. Aí Jesus falou assim, não, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Aí surge uma polêmica, né, irmão? Surge um ponto de interrogação da pessoa olhar para essa resposta de Jesus. Mas por que Jesus dá uma palavra tão seca para esse jovem? Será que Jesus não pensava que o rapaz tinha sentimento? Será que Jesus não imaginava que o menino considerava muitos pais?
Aí onde é que vai, irmão? Que a gente às vezes tem que estudar, ter curiosidade de saber por que que Jesus respondeu isso. Porque já teve a primeira morte dos pais do menino. Aquela tradição. Os pais já estavam mortos. Era a primeira morte. Terror. Você já viu como é que é os dias de hoje? A pessoa morre, fica ali 24 horas, aí depois que sepulta, tem aquela missa do 7º dia, não é assim? Ah, eu tenho a missa. Quem antes não servia a Deus era assim, não, vamos na missa do 7º dia. Aí cada um pega a vela, vai lá, falar muito, porque senão as pessoas pensam que a gente está criticando. Não, assim era a tradição também dos judeus. Morria os pais, sepultavam, cremavam, da forma que eles faziam, mas depois tinha aquela outra confirmação de morte, me foge a palavra, aquela tradição da segunda morte, dos filhos, a família estarem ali, para poder, não é comemorar, para poder estarem ali a honrar, me foge a palavra, a certa, que era aquela tradição. Então ele estava aguardando este momento. Mas o Senhor Jesus já morreu, você já sepultou, então foge dessa tradição. Porque tem muitas pessoas, irmão, que estão presos em tradições de família. Pessoas que servem a Deus, ainda vivem em tradições, vivem em simpatias, vivem em idolatria. Tem pessoas, irmão, que às vezes não estou contradizendo seu sentimento, que seja. Tem pessoas, irmão, que fulano morreu 40 anos atrás. Aqui está a roupa, eu não dou, não vendo, não jogo fora, vai ficar aqui guardadinha, até com cheiro do que ele usava, ou do que ela usava. Tem pessoas que ficam fixadas naquilo, vive aquela tradição e não conseguiu se libertar, não joga. Assim era aquele jovem. Por isso que Jesus falou: ó, deixa que os mortos enterrem os mortos, toma a tua cruz e segue. Jesus falou assim para ele. Não é que ele estava contradizendo que o jovem precisava esperar os pais dele morrer para poder enterrar, não, já estava morto, mas tinha uma tradição naquele ali. Aquele jovem queria cumprir com aquela tradição, com aquela honraria judaica que acontecia. Mas o Senhor falou: não, já se foram, segue-me. Porque lá na frente, se nós olharmos assim, Jesus falou: olha, aquele que não deixar o pai ou a mãe por amor de mim, esse não será digno de deixar tudo e seguir Jesus. Então é meio condição de dizer: olha, esse paradigma, né? Esse protocolo, quebra ele, desprende dele, renuncia e segue-me. É como o rico também, que queria seguir Jesus, mas ele estava preso nas coisas materiais, nos seus bem-feitos. Por isso que Jesus falou: olha, vende tudo que tens, reparte entre o pobre e segue-me. O jovem não quis fazer isso, porque ele estava preso nas coisas materiais. Porque não é pecado ser rico. Se a gente olhar também, vai ignorar a forma que o Senhor falou. Assim como falou para aquela mulher, que o seu Senhor não tirará o pão dos seus filhos para poder dar aos cachorrinhos. Tem muitos que às vezes olham assim e vai ignorar. Jesus chamou a mulher de cachorro. Não. Jesus, ele falava em forma simbólica, em tipo direto ou indiretamente, para a pessoa poder entender. Assim, irmão, tem hora que Jesus não fala tão claro para mim, para você ou para nós aqui, do que Ele quer de nós, o que Ele exige de nós, qual é a exigência dEle conosco nessa terra. Não vai pensar que Ele vai falar claramente o que você quer ouvir. Por que Jesus não fala tão claro daquilo que eu quero ouvir? Por que Jesus não falou, não usou o A ou o B para falar o que eu tanto queria ouvir? Ele não vai fazer a tua vontade, Ele não vai falar o que você quer. Jesus não tem obrigação de esclarecer, irmão, para nós o que nós queremos, porque nós não somos dono dele, Ele que é o nosso dono. Não é nós que dominamos Ele, Ele que domina nós. Por isso que no Pai Nosso fala: seja feito a sua
vontade, assim na terra como no céu. Não é a nossa vontade, irmão. Tem hora que a gente fica até irado, né? Contrariado, querendo parar, desistir. Por que o Senhor não fala assim? Por que Ele não age assim? Por que não, eu espero assim e acontece de outro jeito? Não. Se nós lemos a palavra de Deus, a forma que o Senhor Jesus responde, a forma que Jesus age. Se nós vemos lá naquela multidão que apertava Jesus, oprimia Jesus, Ele perguntou: quem foi que me tocou? Aí vem as pessoas, por não entender, às vezes até ignorar, como até os discípulos, alguns poderiam ter ignorado essa pergunta de Jesus, né? Mestre, a multidão te aperta, te oprime, te empurra, até nós temos dificuldade de caminhar aqui perto do Senhor, e o Senhor ainda nos pergunta: quem foi que te tocou? Aí é onde é que vem a realidade e o raciocínio da pessoa. Jesus falou: alguém me tocou porque me tocou diferente. Alguém me tocou porque eu senti algo diferenciado. Será que nós, quando entramos aqui dentro deste templo, para nós trazer a nossa adoração a Deus, qual foi a multidão que nós enfrentamos ao decorrer do dia? Às vezes o casal discute, um afronta o outro aborrece o outro, ou alguém é aborrecido, afrontado lá no trabalho, na faculdade, nas ruas. Às vezes seu dia foi tribuloso, seu dia foi um dia pasmo, um dia que você ficou oprimido, sem canto, sem lugar, sem direção. E às vezes você entra aqui dentro, não consegue ter uma reação. Para poder ter uma ação, tem que haver uma reação. Aí não surge uma reação nossa, uma ação, vamos dizer, para haver uma reação de Deus. Porque aquela mulher enfrentou um dia difícil. Além dela enfrentar o preconceito, além dela quebrar o protocolo das leis, e ela enfrentou a multidão e sair naquela situação que ela estava, que ela sabia que se alguém descobrisse, ela morreria, porque era lei mosaica, né? Da situação que ela estava, ela poderia ser apedrejada, julgada até a morte. Mas ela enfrentou a multidão. A multidão nós enfrentamos dia após dia, irmãos. Não é uma multidão física, nós enfrentamos dia após dia uma multidão espiritual. É por isso que Paulo falou assim, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra Pedro, não é contra João, não é contra Maria, não é contra ninguém. A nossa luta é contra as potestades. Essa potestade quer te impedir de você orar, quer impedir de você jejuar, quer impedir de você ler Bíblia, quer impedir de você levantar na madrugada, quer impedir de você estar na presença de Deus, quer impedir de você santificar, quer impedir de você amar o próximo, quer impedir de você perdoar, quer impedir de você aproximar de todos. Essa potestade quer te isolar, quer te sufocar, quer te oprimir, quer te deixar doente, quer te deixar em desespero, em um colapso, até que você se mate, você desista de tudo, você perde a esperança. Isso aí é a função dessa potestade. Ela quer te colocar você contra alguém, contra teu irmão, ou alguém falar de você, difamar de você. Porque a potestade, ela não trabalha sozinha, ela age nas oportunidades que surgem. A potestade, ela não nos prejudica no silêncio, mas ela nos prejudica do que sai da nossa boca, porque ela vai ver que o nosso coração está cheio daquilo. A potestade age na nossa atitude, no que nós vemos, da forma que nós estamos agindo, premeditando. A potestade não vê o nosso pensamento, mas ela trabalha da forma que nós procedemos. Esse é o motivo da potestade. Por isso que Paulo fala, não é contra a carne nem o sangue, mas é contra a potestade que está nas áreas celestiais. Aqui, se nós olharmos para o teto, vamos ver o teto, vamos ver essas lâmpadas que iluminam este templo. Mas no mundo espiritual, se nós olharmos aqui, irmão, contra a potestade, quantas trevas está lutando aí para você não fixar na palavra, para você ter sono,
para ter um desligamento, você preocupar com o horário de ir embora logo, não ter paciência de ouvir. Isso tudo é as ações da potestade. Pessoas desinquietas, tirar sua atenção. Por isso que Paulo fala, mas para vencer, romper essa potestade, como Jesus fala na palavra, por isso que Jesus fala, essa casta de demônios, elas não é assim expulsa de qualquer jeito, mas essa casta de demônios só é expulso em jejum e oração. Porque Jesus sabe, Ele conhece, porque Ele sabe que o diabo não brinca de ser diabo, potestade não brinca de ser potestade. São legiões, são milhares e milhares de demônios que lutam contra a nossa vida. E a igreja de Deus está enfrentando esse momento. Observe, irmão, quantos escândalos, observe quantas mortes espirituais, observe quantos estão apostatando, estão esfriando na fé, quantos não estão tendo vigilância no abrir da boca. O diabo coloca prazer para poder falar de alguém. E esse é o que nós enfrentamos. Jesus, ele orientava os seus discípulos: vocês têm que ter base, vocês têm que ter firmeza. A alimentação da vossa alma e do espírito, vocês não vão tirar de baixo que é da terra, vocês vão tirar de cima, porque vem de cima, é de cima. Vai chegar um tempo, que está lá em João 17, verso 15, 16 e 17, parece, né? Que ele diz: Senhor, eu não sou do mundo, assim também eles estão do mundo, mas também do mundo eles não são. Mas aonde eu estiver, Senhor, que eles estejais também, porque o Senhor deste eles para mim. E eu não oro só por esses, mas eu também oro por aqueles que irão te aceitar ouvir a tua palavra. Somos nós. Mas que no verso 17 diz assim: Pai, santifica-o eles na verdade, porque a tua palavra é a verdade. No João 14, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Porque há uma grande morada que está sendo preparada, para que um dia onde eu estiver, vós estejais também. E eu vou vos preparar este lugar. Jesus no João, no capítulo 14 de João, ele fala assim. Eu estou invertendo aqui, mas vamos ler, ver como é que está. Porque nós estamos vivendo uma situação, irmão, se nós não parar e observar, olhar para nós mesmos, não é olhar para o seu irmão, nem para a sua irmã, olhar para nós mesmos, olhar para nós mesmos. Irmão, se eu não tiver cuidado, um arrebatamento é mais perigoso vocês ir ou ficar. Misericórdia, você pode dizer misericórdia. Porque, irmão, não é fácil as exigências, porque quem é mais dado, mais é cobrado. Se eu não usar o que Deus pede para fazer, eu sou rebelde. Se eu não ensinar aquilo que a Bíblia exige, eu sou rebelde. Mas que Jeremias 23 fala: ai dos pastores que deixam minhas ovelhas espessas, ou abandonadas, ou de qualquer jeito, que não ensina a palavra da forma que é para ser ensinada. Aí vai falar dos falsos profetas que estão surgindo. Se o sacerdote não fazer da forma que é para fazer, os falsos profetas estão vindo igual lobo, irmão, só ceifando, acolhendo. Então Jesus falou: tem a base, se alimenta. Eu sou, meu pai, como eu diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Olha como é que ele já fala: toda vara em mim que não dá fruto, atire e limpa, toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto.
Vós já está limpos pela palavra que tenho vos falado. Estais em mim e eu em vós. Está vendo aí? Mas o verso 16 fala sobre escolha. Fala sobre escolha. Quem é que fez a escolha? Foi eu, você ou nós que fizemos a escolha para servir Jesus? Eu aceito, eu levanto a minha mão e aceito a Jesus. Você tomou uma decisão. Você não fez uma escolha. Porque quem escolheu foi Jesus. Ele que decidiu e pronto. Ele agravou o nosso nome da palma da mão. O dia que o Senhor Jesus nos chamou, Ele não chamou ninguém pelo vulgo do passado que nós tínhamos. E nem o nosso passado Ele quis saber. Eis que os teus pecados eu perdoei, as tuas transgressões, né? E os teus pecados eu lancei lá na profundeza do esquecimento. Nem Ele quer se lembrar dos nossos pecados. E tem hora que nós queremos desenterrar os nossos pecados, irmão. Quando nós queremos desenterrar o nosso pecado, nós queremos crucificar Jesus novamente. Se nem do nosso pecado Ele lembra, não quer ter lembrança, porque a escolha foi dele. Olha para nós, se nós vemos uma pessoa, nós vamos dizer assim: isso aí não tem jeito não, isso aí já fizemos, que é de tudo por ele, assim é um médico, isso aí não tem jeito, fizemos de tudo. Aí vai chamar a família, chama a família, chama o mais responsável da família, porque ele vai aqui assinar um termo, e além desse termo ele vai ter que reunir toda a família, porque nós fizemos tudo o que tinha de fazer, não tem mais jeito. A medicina alcançou até onde podia. Os médicos às vezes dão como situações impossíveis para o paciente. Irmão, e às vezes quando Deus tem um plano na vida dessa pessoa que foi renegada, que a medicina desprezou, Deus tem um plano, porque também tem alguém lá atrás que está de joelho, está intercedendo, mesmo que não seja da família, mas Deus fala assim: eu vou fazer a obra, ainda vou acrescentar um tempo de vida para ele ou para ela, para que meu nome seja glorificado. Para muitos que conheceu quem era ele ou quem era ela, vai ver depois da minha obra na vida dele. A medicina julgou, a medicina condenou, a medicina não deu mais nada, reuniu a família. Aí aonde o Senhor envia alguém tão simples que seja corajoso, vai lá naquele lugar, quem sabe vai visitar outra pessoa, mas o Senhor ordena, vai ali, porque hoje acabou esses povos que é direcionado por Deus. Hoje, irmão, está raro a gente ver pessoas assim direcionadas por Deus. Alguns às vezes é direcionado pela emoção, pela empolgação, e age pela emoção, pela empolgação, às vezes até na carne, mas não age pelo Espírito. Tem alguns que perderam essa sensibilidade de poder ouvir o Espírito de Deus falar: sai, larga tudo e vai ali. Quando vai na vigilância, atento, entra ali e entra. Mas Deus olha, irmão. Irmãos, eu já fui testemunha de ver essas coisas. E para a glória de Deus, eu também já fui uma ponte nestas coisas. E a pessoa vai, de repente está ali, ora por esta vida, fala do meu amor, fala se quer me aceitar. É quando o Senhor envia, Ele responsabiliza. A pessoa vai, ouve, ali é curado, aceita Jesus, acontece um milagre. A medicina vai lá, os médicos vão lá para entender o que aconteceu, irmão. Será que eu errei, eu enganei? Nós sentenciamos, pedimos para as famílias se reunir, porque nós fizemos tudo que tinha que fazer. Estava esperando ele só, quem sabe só a família
dar a ordem para nós desligar os aparelhos, e de repente o Senhor visita o local e levanta a pessoa daquele leito, prepara, usa na obra dele, e através dele ou dela, quantas pessoas rendem na presença de Deus, quantas famílias, irmão, hoje estão servindo a Deus, porque Deus levantou alguém do impossível, e através do milagre as famílias reúnem na presença de Deus. Porque a escolha não foi do homem, mas a escolha foi de Deus. Para o homem ele era um sentenciado, era um condenado, mas para Deus não, era algo especial, foi Ele que escolheu. A escolha é de Deus. E tem hora que nós queremos relutar contra Deus, achando que nós somos dono dele, irmão, achando que Ele tem que fazer tudo o que nós queremos. Iramos, ficamos chateados, aborrecidos, que Deus não ouve a nossa oração, Deus não me corresponde, Deus não quer fazer nada para mim. E será que Deus é comigo mesmo? Mas a escolha não foi nossa, foi de Deus. Olha para Salomão. Salomão, homem jovem, sábio, rico, nas suas falhas, das suas concubinas, de aceitar outros tipos de Deus no meio do povo, foi falho nesta hora, porque ele esqueceu, irmão, que a escolha não foi dele, a escolha foi de Deus. Porque a escolha foi de Deus na vida de Salomão? Porque Davi, ele queria fazer um templo, mas Deus falou: Davi, tu não vai fazer, porque a tua mão derramou muito sangue, tu és um homem sanguinário, mas quem vai fazer este templo será o teu filho Salomão. A escolha foi de quem? De Davi? A escolha foi de Deus. Agora analisa, qual foi a escolha de Deus na sua vida? Deus te escolheu e te chamou para quê? Qual foi a escolha de Deus? Porque não foi você que escolheu Jesus, não, foi Ele que te escolheu. Porque Ele diz: ó, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto. Será que nós estamos fazendo a Jesus sobre esta escolha que Ele tem feito por nós? Que privilégio! Eu de mim mesmo não estaria aqui hoje, nem nesta terra em vida, não sei você, mas Deus me escolheu, irmão. Pelo inimigo ele já tinha me ceifado, acabado com a minha vida, mas Ele me escolheu. Não tem um hino que fala assim: o Senhor sabia que ele que pecaria, falharia e queria desistir, mas mesmo assim me escolheu. Parece que é mais ou menos assim. Quem canta aquela cantora Sara Farias, eu acho muito bonita essa letra. Mas mesmo assim me escolheu, sabendo que nós vamos falhar, sabendo que nós íamos pecar, sabendo que nós às vezes ia aborrecer a Ele, mas mesmo assim Ele nos escolheu. Mesmo assim o Senhor nos escolheu. Qual é a escolha do Senhor Jesus? Será que Ele não escolheu só nós para vir cultuar, sentar aqui, cantar, adorar, receber as oportunidades e ter período de oração? Ele escolheu nós, não foi só para isso não. Já descobriu qual foi a escolha de Jesus na sua vida? Tentou descobrir? Senhor, eu dobro o meu joelho, sei que eu sou um pecador, sou errante, sou isso, mas eu tive um privilégio, o Senhor me chamou, me escolheu. Agora faz eu entender o que o Senhor quer mais de mim. Não é só um chamado ministerial, não é só um chamado de ser pastor, não. Não é só um chamado para ter um cargo na igreja, não, irmãos. Nós temos que entender o que Deus nos escolheu mais ainda, dar frutos de arrependimento. Qual é o fruto que nós estamos dando para o Senhor? Ele falou isso para os discípulos: vocês vão ter que ter base, se alicerça, se alimenta. Meu pai é o lavrador, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. O lavrador sabe qual é a galha que não dá fruto. O lavrador sabe qual é a galha que não produz mais folha, que seca.
Ele vai lá podar aquelas galhas secas, que não dá fruto, que não dá folha. O que vai servir somente para fogo? Ele quer as que dá fruto, as que se alimentam, as que recebem o alimento. Sabe qual é o alimento que nós recebemos? A graça de Deus, todo santo dia da nossa vida. A graça de Deus, ela é despejada sobre nós. Porque no momento que você quer parar, quer desistir, não quer ser mais crente, o mundo está te chamando, a amizade do mal está te chamando, as coisas mudando está te atraindo, as coisas, novidades do mundo está te atraindo, mas a graça de Deus, que é o alimento, o sustento, o favor de Deus na nossa vida, é que nos firma na presença dEle, que é o alimento, irmão. Esse alimento que nós temos é a graça de Deus. Por isso que Lamentações fala, porque as misericórdias do Senhor são as razões de nós não sermos consumidos. As misericórdias de Deus, não é que eu sou melhor não, eu tenho que viver uma vida, até Jesus arrebatar ou me chamar, eu tenho que viver uma vida de renúncia todo instante. Eu sou melhor do que ninguém. Eu sou sujeito a pecar, sou sujeito a cair. Se eu não vigiar, sou sujeito a escândalo. Vai pensar porque é pastor, irmão? Não. Eu sou como você aí. Graduação de pastor não vai me dizer que eu sou melhor, não. Isso é uma honraria que Deus deu. Mas também eu tenho minhas limitações, minha mente fica igual uma bola de neve. Se eu não renunciar, mergulhar na presença de Deus e buscar, irmão, eu não venço, eu não chego em lugar nenhum. A graça de Deus está me sustentando, mas eu tenho que fazer a minha parte. Não é ficar na dependência da oração da irmã, do irmão, do pai ou da mãe, ou de quem for, não. Devemos fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte, irmão? Não é as coisas materiais deste mundo, não é a posição das coisas deste mundo, porque, irmão, eu falei na terça passada, tem gente que mais valoriza as coisas lá de fora do que da própria igreja. Tem pessoas, irmãos, que lá no mundo não tem doença, não tem dificuldade, não tem nada, mas tem dificuldade, tem doença para estar aqui na igreja. Mas as coisas, irmão, diz que nós devemos priorizar primeiro o reino de Deus. Aí você me fala, para priorizar o primeiro reino de Deus, não é só estar na igreja, não. Eu levanto, priorizo, eu oro, eu busco, eu oro na minha casa, eu faço campanha na minha casa, eu faço campanha no meu serviço. Mas a ver, nós não vivemos de união, como deve ser dito, irmão. Quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. Congregai-vos, igreja, diz a palavra de Deus. Levantai-vos do vosso repouso. A igreja, a palavra de Deus diz assim também. Não é só contentar que eu oro em casa, faço campanha em casa, eu estou ligado em Deus. Não é só porque eu tenho que estar lá na igreja que eu estou ligado em Deus, que eu sou crente. Não, essa tese não provém de Deus. A Bíblia diz que nós devemos levantar do nosso repouso. Aí Jesus vem os discípulos, vai lá no templo, acontece aquela limpeza. Aí de repente os discípulos olham, falam para Jesus. Aí Jesus falou que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Como é que vai ser isso? Será que é o fim dos tempos? Aí ele chega lá em Jesus: Senhor, o Senhor falou dos fins dos tempos. Quando é que vai surgir esse dia dos fins dos tempos? Aí aonde o Senhor Jesus começa a falar o sermão da montanha. Porque tudo, irmão, a palavra de Deus, os evangelhos de Jesus, eles é complexo. O evangelho de Jesus é para nos chamar a atenção. Os evangelhos de Jesus é para nos ensinar. Tem os Velho Testamento, tem as epístolas dos apóstolos, tem os 4 livros sinóticos, que são os evangelhos, aonde é para chamar a nossa atenção, no nosso intelecto, abrir a nossa mente. Porque se nós lemos a palavra aqui dos evangelhos, tudo tem uma resposta de Jesus.
Tudo tem uma direta e uma indireta de Jesus. Tudo aqui Jesus está nos ensinando. Ele é o professor. Não era só para os discípulos, não. Serve para nós hoje. Os irmãos que já leram os 4 evangelhos sabem ver que cada passagem tem uma passagem diferente. É diferente uma da outra. E Jesus nos chama a atenção nesses livros. Nós não fizemos a escolha, mas Ele que nos fez a escolha. Renuncia, deixa que os mortos enterram os mortos, deixa tudo que embaraça, mas não deixa de me seguir. Toma a tua cruz e segue. Não deixa de me seguir, porque Ele falou: toma a tua cruz e segue. Como é que está o peso da cruz de cada um? A minha eu sei, e a sua? Qual é o peso da sua cruz? Porque tem muitos que estão querendo abandonar a cruz. Qual é o peso da cruz? Prova, luta. Não vai, mãe, pensar que a Bíblia diz em Miqueias 2:10, parece que é Miqueias, diz que aqui não será o nosso descanso. Aqui não será o nosso descanso, não. Enquanto nós estivermos aqui, é luta, é prova, é tribulação, é perseguição, é levante, é doença, é praga, é tanta coisa no governo. Tudo isso vai acontecer, irmão. Enquanto nós pensarmos que surgiu uma paz, vem uma repentina destruição. Aqui não é o nosso descanso. Não vamos pensar que aqui é descanso, não. Por isso que Jesus disse que no mundo teremos aflição. Miqueias diz lá: aqui não é o nosso descanso. Levantai-vos e andai, porque aqui não será o vosso descanso. Por que ele diz levantai-vos e andai? Pode vir uma luta, quer parar, quer desistir. Não é verdade? Não pode vir um problema familiar, o que seja, já quer chutar a barraca. Não pode vir uma doença, já reclama a Deus. Por que o Senhor permite isso? Por que está acontecendo isso? Aí vem um problema de finança, aí eu não entendo mais. O que está acontecendo? Aí essa cidade não tem nenhum tipo de coisa para poder mudar a vida. Como é que fala? Não tem nenhum recurso aqui. Aí eu me formei nisso, nessa cidade não tem um recurso, eu vou embora para outro lugar. Essa cidade é isso aqui. Começa a amaldiçoar a cidade que mora, irmão. Todo mundo desinquieto, porque estás, vivente, porque está desinquieto, homem vivente nesta terra. Hoje nós vemos tantas pessoas desinquietas, sem canto, sem rumo, sem endereço, irmão. Uma situação difícil. Então o próprio Senhor Jesus fala, Miqueias falou, aqui não é o nosso descanso. Jesus diz: no mundo tereis aflições. Abacuque diz: multidões, multidões no vale das decisões, porque o dia do Senhor está no vale das decisões. Aí Miqueias já vai dizer: e outra vez verei a diferença entre o justo e o ímpio, do que serve a Deus e do que não serve a Deus. Nós estamos vivendo essa fase dos que servem a Deus e os que não servem a Deus. Não digo aqui porque nós estamos vivendo aí fora, que o meio evangélico está vivendo uma vida de conformismo. Aquele conformismo, não tem problema, não tem nada a ver, tem que se atualizar, tem que se renovar, é desse jeito, larga desse tempo de homem da caverna, tem que viver os dias atuais de hoje. Está vivendo uma vida de conformismo, como diz João na sua epístola, não é Paulo em Romanos também. João diz na sua epístola: filhinhos, não conformeis com o mundo e nem que no mundo há. Paulo em Romanos capítulo 12, ele vai dizer assim: olha, mas não se conformeis com o mundo, mas transformai-vos com a renovação do evangelho da paz. Muitos estão vivendo esse mundo de conformismo, não tem problema, não tem nada a ver. Para que tudo isso? Deus só quer o coração. Deus não está preocupado com veste. E tem uns que dizem assim: que adianta ter uma veste
arrastando o chão, cabelo lá na onde, e vive uma vida assim. Não, irmão, não é porque a irmã veste uma veste arrastando no chão, o cabelo é comprido, e muitos dizem porque tem a língua comprida. Não, cuida da sua vida e deixa a irmã da veste comprida, do cabelo longo, que tem a língua comprida, mas cuida da sua também. Tem muitos se conformando, irmão, com a situação desta. Por isso que Jesus diz: olha, nos últimos dias, vou multiplicar a ciência, a iniquidade aumentará, por multiplicar a ciência, e o amor de muitos esfriará. O amor de muitos se esfriava, irmão, porque tem muitos se conformando. Eu não vou com a cara da Maria, eu não vou com a cara do João, eu não vou com o jeito daquela irmã, não vou do jeito daquele irmão pregar, eu não vou do jeito daquela irmã cantar, eu não gosto do jeito daquela irmã. Aquela irmã para mim não vale nada. Olha a situação dela, o amor está esfriando, e o povo está mais julgando o outro, irmão, querendo passar a régua no problema do outro, esquecendo de olhar para ele ou para ela. A iniquidade está aumentando, o amor de muitos se esfriando. Mas saibamos de uma coisa: não foi nós que fizemos a escolha. Quem escolheu, fez a escolha, foi o Senhor Jesus. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos, irmão. E entre esses muitos que foi chamados, é para uma obra específica da terra. Poucos escolhidos entre esses muitos. Se você for um escolhido, irmão, um escolhido, glorifica a Deus. Porque quem fez a escolha não foi você, foi Jesus. Se fosse para você escolher, você não estaria aqui hoje. Porque lá antes você dizia: eu não gosto de crente, tem raiva de crente, eu nasci assim, vou morrer assim, é a tradição da minha família, eu vou seguir a tradição da minha família, eu não suporto crente. Se um crente entrar por essa porta, eu saio pela outra. Se um crente sair pela porta, eu fico no meu canto. Mas eu não gosto de crente, eu prefiro ficar no meu mundinho, na minha idolatria. Mas quando você pensava assim, Deus fez a escolha, Ele te escolheu. Olha de onde Ele tem te tirado. Foi Ele que fez a escolha. E além dele fazer a escolha, importante que nós vamos e demos fruto de arrependimento. Agora vamos parar e pensar: Deus fez uma escolha na minha vida, o que eu tenho feito para Ele até agora? O que nós temos feito para o Senhor até agora? Nós estamos em uma fila. Na hora certa, a nossa senha é chamada nessa fila. Mas não é sempre um arrebatamento, não. Porque nós estamos aguardando a hora X de Deus. Você, te provei, eu te testei, te aprovei, torna a te provar de novo. Eu te passo por tribulação, eu te passo por situações difíceis, eu te provo do meu jeito, e você foi aprovado. Agora dá um passo à frente. Aí o Senhor entrega algo, e esse algo que Deus fala: essa é minha escolha. Agora você vai e dê frutos, e frutos para o meu reino. É a hora que hoje você pode estar aqui sentado, amanhã você não vai estar mais sentado aí. Amanhã o Senhor já te enviou, o Senhor já te mandou, o Senhor já te colocou na seara, o Senhor já te colocou no campo, o Senhor já cumpriu com o teu chamado. Mas enquanto ainda, irmão, não chegou o teu momento, Ele fez uma escolha. Enquanto nós estamos nesta escolha de Deus, procuramos entender o que nós temos que fazer para Ele. Às vezes o seu chamado está atrasado, o teu ministério está atrasado, a obra que Deus tem na tua vida está atrasado, nada cumpriu ainda por atraso. Você está retardado, retardado aquilo que Deus prometeu na sua vida. As coisas estão paradas. Não é porque Deus não está ouvindo a tua oração, não é porque Deus não está te vendo, não é porque Deus Ele esqueceu de você, não. A culpa às vezes está em você mesmo, que está retardando o que Deus tem contigo. Ele fez uma escolha. Agora vai analisar, irmão, no decorrer da jornada até aqui presente, o que tem acontecido. Qual foi a sua decisão? Qual foi a tua precipitação? Qual foi as tuas escolhas
é para poder fugir da escolha de Deus. O que você fez para esconder as escolhas de Deus na sua vida? Sabe, você se afastou, se apostatou, você tem dito não para Deus, você tem dito não é a hora ainda não, Deus, eu não quero, eu vou parar, murmura, reclama, fala tanta coisa, e às vezes a bênção está quase do lado, quase para cumprir, e às vezes o Senhor vê nós fazemos dessa forma. O que acontece? Coração duro, a porta fechada para o Espírito Santo de Deus, a sua cerviz reluta contra a vontade de Deus, às vezes 24 horas, e não se entrega. Covarde, você é um covarde, a senhora é uma covarde, quem sabe eu sou um covarde, mas reluta, recua, foge do querer de Deus. Eu não posso, eu sou tímido, eu tenho vergonha, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não dou conta, eu não tenho capacidade, eu sou leigo, eu sou leiga, eu sou imaturo, imatura, o que seja, é tantas coisas relutando contra o querer de Deus e as escolhas de Deus na sua vida, irmão. Quantas pessoas relutam e reclama, nada acontece, não chega, cadê a promessa que o Senhor fez? Nada está acontecendo na minha vida. Agora você já parou um pouquinho para analisar o que você tem falado e agido diante de Deus? Porque Ele fez uma escolha na sua vida, e ao decorrer da jornada até aqui, o que é que você tem decidido diante de Deus? Qual foi a sua atitude, seu ato? Qual foram os projetos? O que é que você tem falado para Deus? Porque Deus, Ele é sensível também, assim como o homem magoa a sua esposa, ou vice-versa, a sua esposa é magoada, ou quando alguém magoa alguém do lado, pessoa que é sentimental, frustra, aborrece, entristece, quer parar. Imagina, irmão, quando nós relutamos contra a vontade de Deus e dizemos não quero, não vou desistir, vou parar, não posso, não tenho capacidade, não sei falar, não sei pregar, não sei ensinar. Eu acho que eu não sirvo de nada na igreja. Eu acho que eu não sou nada na congregação. Eu não sirvo para nada. Não sei por que Deus me escolheu. Deus me escolheu para quê? A palavra que muitos vão direciona para Deus, não é para si mesmo, fala diretamente para Deus. Para que Deus me chamou? Para que eu fui escolhido? Era melhor que eu nem nascesse. Se fosse para viver uma vida dessa, era melhor que eu nem nascesse para servir a Deus assim, que eu não sei nem para que eu sirvo. Tem muitos que falam assim, aborrecem, entristecem o Espírito Santo de Deus e esquece quem fez a escolha foi Deus, não foi você, não foi eu e não foi nós. Deus que fez a escolha. Eu sinto, glória a Deus, Deus falando com alguém aqui nesta noite. Deus está falando. Irmão, está mais perto de nós chegarmos do que desistir. Foi Deus que te escolheu, Deus que te chamou. Não é tempo de nós parar, relutar contra a vontade de Deus. Nada está acontecendo, para um pouquinho. Tem esses tratores, esses veículos são fortes. Eles podem derrubar a montanha, acabar com a montanha, derrubar uma árvore, mas tem momento que, para poder não danificar, ele dá uma recuada, para poder ver por onde ele vai começar de novo. Assim somos nós. As coisas não é só avançar e fazer a nossa vontade, não. Nós temos que recuar, parar e pensar e dizer: meu Deus, eu tenho que me render aos teus pés. A coisa não é assim como eu quero, como eu penso, como eu imagino, como eu quero fazer, não. Como eu falo, não, Senhor. Nem tudo, porque quem fez a escolha na sua vida foi Deus. Foi Deus que te escolheu. Ele não é culpado
da promessa que está parada, Ele não é culpado das coisas que ainda não aconteceu na sua vida, Ele não é culpado da salvação de alguém, da transformação de alguém que não realizou, Ele não é culpado se a porta não abriu, se você não está no lugar de destaque, Ele não é culpado que as coisas não estão dando certo para você, Ele não é culpado se a sua vida espiritual está só regredindo, Ele não é culpado. Para um pouco e analise, vê aonde é que está sendo a culpa de tudo isso que nada está acontecendo na sua vida ou na nossa vida. Analisamos um pouquinho para vermos. Paramos um pouquinho para nós analisar. Nem tudo é como nós queremos. Nínive não foi destruída, não foi a vontade de Jonas. Jezabel também não morreu na hora, porque não foi a vontade de Elias. A capa não caiu no tempo que Elias que caísse, né? A porção dobrada não chegou na hora, nem no tempo quando Eliseu queria de Elias. O dilúvio não chegou no tempo que Noé estava pregando, mas no tempo de Deus, no momento que Deus queria. O sacrifício de todos que era recebido com fogo, não foi no tempo que aqueles que levantou o sacrifício, mas é na hora e no tempo que Deus queria. A vida de Jó, irmão, só foi restaurada, não foi no ler da Bíblia que parece que foi 15, 10 dias, não, foi anos, mas aconteceu a restauração no tempo de Deus. O sofrimento, a provação só terminou ali, não foi no tempo que Jó pediu, mas foi no tempo que Deus permitiu para acabar a provação, para terminar o sofrimento, foi no tempo de Deus. Assim tudo na sua, na minha, na nossa vida só vai acontecer no tempo de Deus, se nós descermos, rendemos, renunciarmos e dizer: eis-me aqui, o Senhor, faça a tua vontade. Assim como Jesus diz: não como eu quero, mas como o Senhor quer, seja feita a sua vontade. Lembramos, a escolha não foi nossa, mas a escolha partiu de Deus. Jesus te escolheu, Ele me escolheu, nos escolheu. Vamos nos esforçar, irmão, nas escolhas de Deus na nossa vida. Nosso tempo aqui está acabando, está chegando o final de tudo. Qualquer momento, qualquer hora, é no estralar, no piscar de olhos acontece. Olha como diz a palavra: a figueira está brotando, muitos que estão afastados estão retornando, muitos que estão frios, o Senhor está renovando as forças. Deus está começando a querer encher a terra de um avivamento, para preparar a igreja para o arrebatamento. Ficamos firmes, constantes, vigilantes, para que aguardamos esse grande dia do Senhor chegar. Amém, irmãos? Colocamos sobre os nossos pés, por favor. Maria Cota, ela pediu oração a favor do irmão dela, que foi cometido por um AVC, e sentiu falta dele, irmão, daí dizendo ela que